a todos. Lembrando, quando se fala dessas mãos, né? Essas mãos que doam, vamos lembrar também que as mesmas mãos que doam são as mãos que tiram, são as mãos que subtraem. E é muito triste a gente imaginar que essas mãos podem ser as nossas. Então, que nós possamos estudar, que nós possamos lembrar do Mestre Maior, Jesus, que Ele possa nos dirigir a mente para que nós saibamos o que fazer com as mãos. Vamos começar hoje mais um capítulo do nosso estudo, que tem sido para nós um grande aprendizado, né? De todo sábado a gente tem se emocionado, a gente tem vivido essas histórias reais que André Luiz nos traz todos os sábados, né? Então vamos iniciar mais um capítulo, lembrando que esse capítulo que nós vamos estudar hoje vai ser dividido em duas partes, porque o capítulo é um capítulo extenso, é um capítulo que nos relata uma história muito interessante, que é a história do Padre Domênico, né? da vivência dele, das experiências que ele viveu na carne, onde ele se encontra, né? o que vai ser feito com ele. Então, nós vamos aprender sobre isso hoje. E aí eu tive que dividir o capítulo em dois, porque são muitos ensinamentos que a gente precisa assimilar. Então, vamos por partes, né? A gente precisa aprender junto, devagar e caminhando. Vamos lá. Então, o nosso estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, hoje o capítulo 7, mais a primeira parte, e que tem como título Leitura Mental. Então, conforme eu já falei, nós vamos dividir esse capítulo em dois, por conta de ser um capítulo muito extenso, das histórias que ele traz, né, a respeito da vida que levou o Padre Domênico. Então, nós vamos começar hoje iniciando parte conhecendo parte de toda essa história dele. Conforme já é praxe, né, vamos saber o que a gente vai estudar nesse capítulo que é denominado de leitura mental. Então, vamos ao contexto do que vai nos falar essa primeira parte. Nós vamos ver nessa primeira parte, nesse capítulo, que vai continuar o auxílio ao espírito domênico, através da faculdade de clarividência de Luciana, enfermeira que integra a expedição de resgate junto com André Luiz. Vamos ver Luciana com o uso da leitura mental do passado delinquente do padre, nos exemplificando a técnica de doutrinação desse espírito, que, revoltado, nega as razões do seu sofrimento. Nesse capítulo, vai ser relatado detalhes da sua última noite de existência carnal, ou seja, do Padre Domênico, assim como vai narrar os quadros que lê em sua mente de seu pretérito equivocado. E o objetivo vai ser o esclarecimento desse espírito para a real consciência e aceitação de sua situação, para que não continue enganando a si próprio, acreditando-se injustiçado por Deus. Então, o que nós vamos ver nessa primeira parte? Nessa primeira parte que nós vamos estudar hoje, nós vamos ver, na realidade, uma médium clarividente em ação, que é a enfermeira Luciana, que nós já vimos em outros capítulos, que ela tem essa mediunidade, né? Essa, vamos dizer assim, é uma especialização. Ela se desenvolveu nesta área da clarividência, por isso foi chamada para o resgate desse espírito do Padre Domênico.
ela vai adentrar na vida do padre Domênico, ela vai esmiuçar os detalhes que estão na consciência dele guardados. Nós vamos ver que ele vai preferir ocultar esses erros praticados, na realidade ele oculta esses erros praticados achando que ninguém vai saber, mas não tem como, não vai ter jeito, Luciana vai desvendar isso e vai colocar isso de uma maneira magistral, ponto a ponto, para que ele, aos poucos, vá tomando consciência dos erros, dos equívocos praticados, né? E ele, na realidade, ele entende, Domênico, que é mais fácil, e por isso está nessa situação, que é mais fácil colocar a culpa nos outros, né? É mais fácil colocar a culpa na igreja, que não cumpriu, entre aspas, o que prometeu a ele, é mais fácil acreditar em alguns dogmas, né, de céu, absolvição, paraíso, então é muito mais fácil acreditar nisso, e nós vamos vendo ao longo do capítulo por quê. Lembrando também que, conforme eu costumo falar, sempre, quando a gente inicia o estudo de algum capítulo, que André Luiz nos ajuda na realidade. Todo esse ensinamento que ele nos traz, ele está nos ajudando em nossa transformação moral. Esse é o verdadeiro objetivo do estudo de suas obras. Cada exemplo que ele nos traz, cada história que ele nos conta, histórias verídicas, é para que nós possamos entender que nós necessitamos trazer isso para a nossa realidade e nos transformar. Vamos, então, iniciar sobre o início dessa doutrinação desse espírito, né, que é o padre Domênico, pela clarividência de Luciana. Luciana aproxima-se do infeliz e fala-lhe: Padre Domênico, vossa mente revela o passado distante. E esse pretérito fala muito alto diante de Deus e dos irmãos em humanidade. Vossa dor permanece repleta de blasfêmia. Proclamais que as forças celestes o abandonaram. E não é assim? Compelido a servir numa igreja que me enganou, negam-me o direito de reclamar. Então, é interessante que aí a gente tem uma situação, quando Luciana começa a falar com o padre Domênico e começa a dizer no que se baseia tudo que ela, no que vai se basear tudo que ela vai falar, ela começa a pontuar devagarinho. Se a gente prestar atenção no que vai acontecer agora, no que está acontecendo, a gente pode até pegar esse exemplo e trazer para a nossa realidade exatamente o que acontece numa reunião de desobsessão, em que o espírito começa a ser trabalhado devagar, com respeito, com carinho, pontuando esses pontos aí bem incisivos, para que o espírito possa entender devagar, com amor, com carinho, onde está o equívoco que ele cometeu. Então, a diferença do que nós vamos, dessa doutrinação, é que ela, na realidade, se passa totalmente no âmbito espiritual. Nós vamos ver que um espírito, ele prefere culpar as situações que aconteceram com ele do que assumir os próprios erros. Não.
vossos amigos não criticam instituições, desejam apenas amparar-vos. Não concordais no vosso desvio da conduta cristã? Que perguntas! A organização religiosa a que servi prometeu-me honras definitivas. Aqui, Luciana tenta mostrar a ele que o sofrimento que ele está passando é de ordem moral, né? O sofrimento que ele está vivenciando, né, entre aspas, é puramente em consequência dos erros que ele praticou, das condutas, das atitudes indevidas que ele praticou. Vamos seguir. Apesar dos protestos, Domênico já acusava sinais de transformação íntima. A voz estava mais triste. O fato de nos ouvir facilitava o auxílio. Luciana, as igrejas são sempre elevadas e belas, mas e os nossos crimes, fraquezas e defecções? Não concordais que é um absurdo reclamar determinado procedimento dos outros, esperando para nosso eu tirânico as compensações indevidas? Então, nesse trecho, nós podemos observar alguns pontos interessantes. Primeiro, que todos ali estavam mobilizados para que o padre Domênico pudesse elevar um pouco o seu padrão vibratório, né? Todos ali estavam enviando a ele vibrações magnéticas, todos estavam imbuídos nesse ideal. E Luciana procura mostrar a Domênico que as igrejas, todas as religiões, elas são formadas por homens, né? E o corpo doutrinário de uma religião, na realidade, dentro de um corpo doutrinário, dentro do que a religião ela se propõe, existem muitas belezas, mas o próprio homem, né? Acaba por egoísmo, pelas vicissitudes, acaba direcionando para onde ele entende melhor, para a posição onde ele deseja colocar, né? E isso traz para nós também uma outra reflexão. Quando quando Luciana fala, não concordais que é um absurdo reclamar determinado procedimento dos outros, esperando para nosso eu tirânico as compensações indevidas, vamos trazer, conforme eu costumo falar, vamos trazer para a nossa realidade diária. É muito mais fácil a gente culpar o outro, né, do que assumir os nossos erros, do que assumir as coisas erradas que nós fazemos. E a confissão? Tornou Domênico, visivelmente impressionado com as palavras ouvidas. Monsenhor Pardini ouviu-me antes da morte e absolveu-me. Considerando que a um sacerdote reto não se fazia necessária a confissão no alento derradeiro, e confiaste em semelhante medida, Luciana fala, vosso colega não conseguiria subtrair-vos à consciência os negros resíduos mentais dos atos praticados. Então, nós vamos observar aqui que ele, Padre Domênico, ele desencarna com a convicção de que essa absolvição concedida a ele por esse colega, né, Monsenhor Pardini, ele desencarna com a convicção de que tudo o que ele fez, todos os erros, a má conduta que ele teve durante toda a existência carnal, tudo zerado.
ele desencarnou com essa convicção de que estava tudo zerado. E nós sabemos que o perdão religioso não adianta nada. Nós sabemos disso, nós conhecemos isso, né? Na realidade, o Espiritismo, ele vem nos trazer o conhecimento que as leis divinas, elas são perfeitas e equilibradas. Isso mostra que cada um de nós é responsável por seus atos, por tudo o que cometeu. E é muito importante a gente entender isso e assimilar isso para a nossa vida. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo interessante, trazendo para a nossa realidade essa confissão a que se refere o Padre Domênico. Vamos trazer para a nossa realidade aqui. O que acontece? Isso eu digo nós, porque também me incluo, também estou no mesmo, nós estamos estudando juntos, portanto, aprendendo juntos. Isso também serve para mim. Nós temos o hábito de, enquanto espíritas mesmo, às vezes por ocuparmos uma função na nossa casa espírita, às vezes por determinada situação que nos colocamos, fazendo um serviço dentro da casa espírita, até pelo fato da gente estudar um pouquinho mais, nos dedicarmos mais ao estudo, nós já achamos que nós vamos desencarnar numa condição boa, numa condição já, é como se a gente falasse de nós já estamos já com a nossa vaga garantida, conforme dizia minha mãe. E não é assim. A gente tem a tendência de pensar isso. Eu tenho certeza que muitos, tá, assim como eu, já pensou isso em algum momento. Né? Eu sou espírita, eu conheço um pouquinho, então isso já vai, eu estou fazendo isso, eu faço bem, hoje eu fiz determinada ação voltada para o bem, já estou garantida, minha vaga já está garantida. Tirando brincadeiras à parte, né? Mas é exatamente isso que passa pela nossa cabeça algumas vezes. E não é assim que acontece. Nós precisamos ainda caminhar muito. E André Luiz nos traz isso através dessas histórias, né, que são reais, através desses exemplos reais, para que nós possamos nos situar. Essa é a palavra certa. Nós precisamos nos situar e saber quais são, onde nós estamos, onde nossos pensamentos estão, quais são as nossas escolhas reais, o que de fato nós estamos fazendo com a nossa existência aqui, enquanto estamos aqui nesse planeta, vivendo essa existência. Nós vamos, durante o capítulo, nós vamos conhecer algumas pessoas que passaram pela existência do Padre Domênico e que estão ligadas a ele não pelo bem que ele fez, ao contrário, pelo mal que ele fez a cada uma delas. Mas antes da gente começar nessa história do Domênico, né, do que aconteceu, como foi a vida do Padre Domênico, vamos aprender juntos um pouquinho mais sobre a clarividência, né? Essa mediunidade da clarividência. Eu sempre costumo, e isso já foi passado em outro material complementar de outros capítulos, mas é sempre bom, e durante todo o livro nós vamos ter alguns tópicos que a gente vai esclarecer sempre sobre o que fala André Luiz, sobre os pontos que ele coloca. Então, nós vamos sempre aprender mais um pouquinho, ampliando a nossa mente. E antes da gente prosseguir, vamos
aprender um pouquinho mais a respeito da clarividência. No Livro dos Espíritos, nós temos alguma coisa a respeito da mediunidade, da clarividência. Na questão 455, vem falando um pouco sobre ela, e diz: o poder da segunda vista varia desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Quando rudimentar, dá a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de segurança dos seus atos, os quais poderiam ser qualificados como certeza do golpe de vista moral. Quando mais desenvolvida, desperta os pressentimentos. Se ainda mais desenvolvida, mostra os acontecimentos realizados ou em vias de realização. Então, nós vamos começar a compreender um pouquinho como funciona essa mediunidade de Luciana, como ela trabalha essa clarividência, como é que ela trabalha para que ela possa ajudar Padre Domênico nessa doutrinação. Eu trouxe nos meus achados na internet, eu sempre vou procurando, durante o estudo, colher coisas que agregam, né, que vão agregar o nosso conhecimento, vão nos ajudar a entender mais um pouco, e descobri Edgar Evans Kane. Esse senhor, Edgar Evans Kane, foi considerado um dos maiores clarividentes que o mundo já conheceu. Casey teria sido um dos maiores clarividentes da história. Era chamado pela mídia norte-americana como o profeta adormecido, porque predizia eventos futuros e prescrevia medicamentos com os olhos fechados, relaxado sobre um divã e ao lado de uma taquígrafa, realizando as anotações em um suposto estado de transe. É muito interessante a história desse cidadão, porque ele é conhecido, muito conhecido, e ele fez determinadas predições, e por isso ficou muito evidente essa clarividência dele. As predições dele eram muito precisas, elas tinham datas, exatamente datas para acontecer, datas marcadas. Ele previu com data início e fim dos conflitos da Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Ele previu o surgimento do nazismo, os conflitos raciais dos Estados Unidos desde o início dos anos 20, datas dos falecimentos de 2 dos presidentes dos Estados Unidos à época, a extinção da Liga das Nações, organização que antecedeu a ONU, e o fim do comunismo na Rússia, entre muitas outras coisas. Essa, na realidade, são as principais coisas que ele previu. É muito interessante, eu li alguma coisa a respeito dele, e ele fazia isso muito naturalmente. Ele não era espírita, né? Ele fazia isso, ele era conhecido como profeta, porque ele fazia isso, era uma coisa para ele muito normal, como está descrito aí, ele fazia isso de olhos fechados, sentado, deitado, ele ia falando. Era muito interessante, eu li alguma coisa a respeito dele e achei interessante colocar isso para vocês. Essa diferença dá para a gente, é bem claro, esse programa é um programa que aparece no YouTube, que se chama O que diz Kardec.
E esse senhor, eu acompanho em alguns vídeos, porque ele também apresenta ele faz um outro canal no YouTube que chama Acontecimentos Oportunos. É muito interessante. E ele passa clareia muito para a gente a respeito do que ele quer explicar. E aí deu para a gente aprender e caminhar um pouquinho mais dentro do que é a mediunidade da clarividência. Claro que estamos falando dessa clarividência dentro do plano espiritual. No caso, Luciana, nós já estamos no âmbito espiritual, né? E não no plano carnal. Mas a ideia é exatamente essa. Vamos seguir com o nosso estudo. Nós já conhecemos, então, esse profeta adormecido, né? Muito interessante. Vamos seguir com o nosso estudo. Luciana continua. Aqui, na realidade, a partir de agora, André Luiz já vai começar a descrever, né, os erros de Domênico enquanto na condição de sacerdote. Vamos lá. Luciana continua descrevendo as cenas da noite da desencarnação do padre, bem como seu estado emocional durante as ocorrências. Domênico, aquela noite, havia ido ao encontro com uma mulher, retirar a batina e vestia-se elegantemente. No entanto, estava sendo observado por um homem, o marido que estava sendo traído. Este, em desespero, compra 1 litro de vinho ao qual adiciona veneno. Aqui, uma correção que nós vamos, quando nós formos para a continuação de como foi o processo de desencarnação de Domênico, vou fazer uma correção. No estudo passado, nós falamos a respeito de que Domênico tinha desencarnado porque uma mulher o havia assassinado. Não, na realidade isso não aconteceu, não foi assim. Como nós estudamos capítulo por capítulo, nesse capítulo nós vamos desvendar como foi o desencarne de Domênico. Então aqui, Luciana começa a adentrar, né, nessa leitura mental de Domênico e começa a ver, é como se ela estivesse lá, como se ela estivesse, não, estava lá no local, e ela vai vivenciando com detalhes tudo o que se passou antes, durante e depois o desencarne dele. Então, aqui há o relato dela dizendo que Domênico tirou a batina e foi se encontrar com uma mulher e retirou a batina, se vestiu, né, bonito, e ele estava sendo observado por um homem que era o marido da mulher com quem ele ia se encontrar. Então, o que nós vamos observar, que nós precisamos observar também, antes de nós continuarmos, é que se trata, Domênico, de um espírito endurecido, que está em processo de doutrinação. Então, tudo que nós vamos relatar, depois nós vamos observar que o padre, ele falava em nome de Deus, com uma propriedade, ele tinha um domínio disso tudo que chega a surpreender. E nós vamos vendo ao decorrer do capítulo que é muito interessante a gente observar como ele era uma pessoa querida, uma pessoa muito conhecida, de grande renome, ele tinha muitos conhecimentos influentes, ele pregava em nome de Deus, mas na realidade ele não vivia o que ele pregava. E isso é um ponto muito interessante,
trazendo para nós, para nossa realidade, que é isso que é o objetivo do nosso estudo. Será que nós estamos vivendo o que nós sabemos e o que nós pregamos? Será que realmente, efetivamente, nós estamos vivenciando tudo que estamos aprendendo? Vamos guardar isso na nossa consciência, tentando sempre ver quais são os pontos em que nós estamos errando e estamos acertando. Continua sobre o desencarne. Quando Domênico retorna, alta noite, o adversário simula um encontro e lhe convida para o vinho envenenado. Não há tempo para explicações. Domênico cai, entre gemidos e esgares, enquanto o assassino ri-se. Após chama por socorro. Os vizinhos acodem, mas em vão. Domênico ainda tenta acusar o homicida, apontando-lhe o dedo, mas este finge afeição. Monsenhor Pardini, que havia acudido, realiza o serviço dos moribundos e concede-lhe absolvição de todos os pecados. Como Domênico, Padre Domênico, era um homem muito conhecido, porque isso tudo foi articulado, né, por esse marido traído, e, inclusive, tudo foi premeditado de tal forma que o assassino não tem o menor remorso. Ele faz tudo calculadamente e nem dá tempo. O veneno age tão rápido que nem dá tempo de Domênico. Ele tenta dizer quem foi, chegar a apontar o dedo, mas não dá tempo. O Monsenhor Pardini, que é chamado rapidamente, inclusive pelo próprio assassino, né, chega vendo o padre naquela agonia, nos últimos momentos dele, Monsenhor Pardini já lhe dá logo a absolvição dos pecados. Inclusive diz a ele que ele nem precisaria, porque pela postura tão correta, por ter sido um sacerdote tão fiel, isso era a imagem que ele passava, né? Por ter sido um sacerdote tão fiel, e ele nem precisaria dessa absolvição, mas que ele daria essa absolvição dos pecados para ele. Ele nem dá tempo de confessar, ele tenta, inclusive, falar, ele tenta, mas não dá tempo. É muito interessante. Quando eu estava lendo a respeito disso, eu fiquei imaginando toda essa cena. Como a primeira coisa que me veio à mente foi como ele desencarnou. A situação em que ele desencarnou. Na realidade, se a gente parar para pensar, ele desencarna com o ódio que ele carregou desse homem que o assassinou, porque ele viu, no final, ele viu toda essa armação, porque foi tudo armado, então ele desencarna com esse ódio do assassino, esse ódio é fixo nele. Eu fiquei imaginando essa cena, ficou bem clara na minha mente. Aí tem o depois. Esse depois, que para todos nós é o grande desafio, é a grande tentativa do entendimento. Desencarnado, Domênico grita em desespero, mas permanece atado ao cadáver que se decompõe. Permanece atormentado pela ansiedade, pela fome, pela sede, pela dor. Uma mulher vos visita o sepulcro e vos estende braços horrendos, e sob impressão de pavor, conseguiste desatar o laço que vos prende ao corpo disforme, fugindo a praguejar. É interessante a gente observar que
quando ele desencarna, no momento do desencarne dele, ele tem a noção, né? Ele tem a noção, ele está desperto para a vida espiritual, porém, ele ainda está ligado ao corpo, pelos laços fluídicos. Ele ainda está, porque o desligamento não se dá, existem casos que sim, né, imediatamente, né, existe um espaço de tempo, né, mais tempo, menos tempo, dependendo da situação do espírito. E no caso do Domênico, ele estava preso, inclusive pela própria situação que envolveu tudo, ele estava preso ao cadáver pelos laços fluídicos ainda. E tudo isso, a gente vê, ele estava atormentado, é como eu costumo falar, do mesmo modo que nós estamos aqui, a mesma situação, nós somos os mesmos aqui e do outro lado. Então, por isso é que nós temos que ter a consciência, sempre falo isso em todos os estudos. Se fosse hoje, como que eu ia me posicionar, como que eu ia despertar do outro lado? Como seria a minha situação e onde minha consciência estaria? A dele, do padre Domênico, nós podemos, através desse relato, ter uma noção, né? Ele ficou tão desesperado, essa mulher que apareceu para ele já era uma obsessora. Ele ficou tão desesperado com isso que ele conseguiu se desatar, né, do corpo dele, ele conseguiu desatar esse laço, porque ele ficou tão apavorado com essa mulher que ia chegando, ia tentando abraçar ele, que no desespero ele conseguiu se desvencilhar do corpo físico. Aqui é um quadro, gente, meramente ilustrativo. Claro que durante os estudos, né, mais para frente, durante tudo que vai mostrando o livro, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre isso, vamos ter uma dimensão maior do fenômeno morte, fenômeno desencarnação, que é exatamente esse o foco do livro, né, o processo de desencarnação e as reencarnações compulsórias. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre isso, mas só a título de curiosidade, um quadro ilustrativo. É claro que é um quadro apenas ilustrativo, porque varia, cada caso é um caso, né? Nós somos casos únicos. Morte natural. No caso de morte natural, há a extinção das forças vitais, quando é o caso de doença, velhice, né? O desligamento, ele é gradual, né? Quer dizer, as forças vitais, elas vão sendo extintas naturalmente, vão se desgastando naturalmente pela velhice. Então, naturalmente, há, na hora do desencarne, o desligamento gradual, a perturbação é quase nula, é como se fosse um sono. No caso de uma pessoa que é presa à matéria, né, e que há nela um desvio moral, o desligamento também é gradual, mas com grandes esforços, né, até a consciência do seu estado. Tudo é pensamento, tudo é consciência, o que nós carregamos na nossa consciência, o que está impresso em nós. Inclusive, falando sobre isso, é muito interessante. Estudando no livro Voltei, eu até separei ele aqui, para a gente poder ter só uma noção. No livro Voltei, do irmão Jacó, diz o seguinte, na página 35, muito interessante, sobre os laços fluídicos que nos prendem ao corpo físico. Um pedacinho que diz o seguinte: com gentileza, explicou-me Bezerra, doutor Bezerra de Menezes,
que o processo liberatório corria normal, que não me preocupasse com as delongas. Olha só, aqui ele já está dizendo que o processo dele de desligamento realmente é gradual. Porque a existência que eu desfrutara fora dilatada e ativa. Não era possível, disse bondoso, efetuar a separação do organismo espiritual com mais rapidez. Esclareceu também que o ambiente doméstico estava impregnado de certa substância que classificou por fluidos gravitantes, desfavorecendo-me a libertação. Gente, olha que coisa impressionante. Mais tarde, vim a perceber que os objetos de nosso uso pessoal emitem radiações que se casam às nossas ondas magnéticas, criando elementos de ligação entre eles e nós, reclamando-se muito desapego de nossa parte, a fim de que não nos prendam ou perturbem. Que eu jamais iria saber disso. Por isso é que eu sempre falo, eu costumo falar, falo todo dia, gente. A doutrina espírita é fantástica. Cada dia existe uma coisa nova, alguma informação nova em que a espiritualidade nos brinda. É inacreditável. E cada vez que eu leio isso, eu fico mais estarrecida com tanta coisa que a gente nem sonha e nem imagina. Por isso, hoje, sinceramente, eu pensando a respeito de todo esse nosso estudo, fiquei pensando bem. Falei, gente, eu preciso pegar meu estojinho, que eu adoro, tá velhinho, mas eu adoro, dar um fim nele para nunca mais, nem eu ver o estojinho, nem ele me ver. Porque realmente eu nunca ia imaginar sobre isso. Para mim foi uma coisa nova, muito interessante, e nos mostra, nos ensina que realmente o exercício do desapego não é tão fácil como a gente imagina. No caso de morte violenta, nenhuma desagregação inicial há começado, a vida orgânica em plena força, né? O desprendimento começa depois da morte e não se completa rapidamente. Há um grande estado de perturbação, mas conforme eu já falei, isso varia da situação. No caso do suicida, ele fica preso ao corpo por todas as fibras e a situação pode se prolongar por anos, por meses, dias, anos, séculos. Então, mas também, né, nós não podemos afirmar que tudo é definitivo. Nada é definitivo. Tudo é analisado carinhosamente, com muita responsabilidade, caso a caso, pela espiritualidade. Não há regras. Cada situação é única. Vamos seguir. Bom, aqui já começa o acesso ao arquivo mental do Padre Domênico. Através da leitura mental, Luciana tem acesso também aos quadros referentes a uma jovem mulher que havia sido enganada por Domênico, entre tantas outras, né? Havia engravidado e, desesperada pela situação inconcebível, comete suicídio. Padre Domênico a engravida, né? Ela vai ao encontro dele e ele simplesmente, né, não dá a atenção devida. O pai da jovem roga socorro a Domênico. Ele convence o médico a mentir sobre a verdadeira causa da morte da jovem. Luciana, no entanto, consegue perceber as sombras escuras que acompanham a suicida, as almas vingadoras.
É muito interessante esse relato, esse caso da jovem, e quem tem o livro deve ter lido, porque não dá tempo, a história é longa, né? Ela não vê outra alternativa a não ser o suicídio, porque ela relata o problema a Domênico e ele simplesmente não dá a devida atenção e não liga a mínima mesmo. E o que acontece? Ela não vê outra saída no seu suicídio e ela desencarna, né, com todo esse ódio pelo desprezo dele, pela ilusão que ela passou, pelo filho que ela estava esperando, por tudo que ela não conseguiu fazer. Imagina essa obsessão, né? Que já começa a ser uma entidade que vai obsidiar o padre Domênico. É interessante, além dela como obsessora, nós vemos também outras sombras escuras, almas vingadoras, que também a acompanham. Então, imagina o sofrimento de tudo isso que envolveu toda essa situação. Continuando no acesso ao arquivo mental. Continuando as observações, Luciana descreve a desencarnação do pai de Domênico. É outro caso também. Ele lhe pede auxílio para determinada mulher com quem havia se comprometido no passado. Apesar de prometer ajudar, assim que o pai desencarna, ele guarda os documentos que concretizariam a ajuda. O pai permanece desencarnado, lhe perseguindo e lhe cobrando o prometido. O pai, né, aí a gente começa a entender o que Domênico tinha o mesmo problema de caráter do pai, né, na questão sexual. O pai se envolve com outras mulheres fora do casamento e tem filhos fora do matrimônio. E o que acontece? Estando próximo ao desencarne, pede a Domênico, faz um testamento e deixando coisas para os filhos fora do casamento, né? E aí Domênico diz que tudo bem, que está tudo certo, mas quando o pai desencarna, ele simplesmente engaveta o testamento. Então, esse pai, né, fica perseguindo Domênico sem saber o que aconteceu, porque o filho era uma coisa, para ele, de repente, se mostra outra. E por que o filho toma essa atitude? Começa a ficar perseguindo ele sem saber por que o filho tomou essa postura. Continuando. Em outra observação, Luciana narra a presença de outro perseguidor de Domênico, um velho eclesiástico. Na realidade, é a quarta, nós vamos observar aqui, a quarta entidade que desencarna com o ódio do padre Domênico. Era um sacerdote já velhinho que tinha uma paróquia e Domênico queria comprar essa paróquia. E o velho, o padre, já era muito velhinho, já estava com a saúde muito debilitada, e falou a ele que não tinha condições dele sair dali. Domênico, através da influência que tinha, né, conseguiu que o padre fosse transferido de paróquia para uma paróquia bem distante e veio a falecer. Então, imagina o ódio, né, perseguindo Padre Domênico. E o último caso que Luciana vai relatando, que aliás são muitos, mas Luciana vai relatando, o caso de uma mulher quase cega, que isso tudo Luciana vai, né, como se ela estivesse vivenciando e vai relatando para ele, através da clarividência. Né? Uma velha mulher quase cega foi uma das mulheres também enganadas por Padre Domênico, quase cega, acompanhada por uma criança que estava profundamente anêmica e era filha de Padre Domênico, pede auxílio a Domênico. Narra seu drama, desde que havia sido abandonada por ele com um menino, que é filho de ambos.
O menino está à morte e ela busca ajuda. Domênico ordena que soltem os cães bravos a espantar a mulher, e ambos, a criança e a mulher, acabam morrendo sem recursos. Ela deseja vingar-se de qualquer modo. Mais uma entidade que desencarna nutrindo ódio pelo padre Domênico. Imagina a situação em que estava esta entidade sofredora. Aí vem a dor moral. Quando Luciana vai relatando a ele tudo isso, todas essas histórias, nos mínimos detalhes, quando a Luciana vai continuar relatando mais um caso envolvendo uma mulher, Domênico cai em longa crise de choro, o que abre espaço para ele ser auxiliado. Basta, basta. Aí, gente, nesse exato momento, é quando a consciência realmente grita, é quando a consciência ela se desnuda, ela se mostra. E aí nós começamos a entender a importância disso, não só do outro lado, mas também aqui. Porque não adianta a gente querer trabalhar o erro achando que o culpado dos erros das nossas condutas é sempre o outro. Colocar a culpa no outro, nas situações que acontecem alheias a nós, não vai resolver. Nós temos que nos trabalhar, porque a responsabilidade é nossa, é o que eu costumo falar sempre. O problema não é entre mim e alguém que tem alguma coisa contra mim. Não é entre mim e ele, é entre mim e Deus. Não adianta, é entre mim e a minha consciência, é entre mim e eu mesmo. Não tem como eu tentar colocar a culpa do que eu faço, do que eu penso, do que eu ajo. Vamos lembrar que pensamento é vontade e vontade é ação. É isso que nós temos que entender. Quais as nossas escolhas hoje? O que nós estamos fazendo? Quais são as nossas reais escolhas? O que essa lição de Domênico, que nós vamos continuar com essa história, no próximo capítulo, nós vamos ver o resgate efetivo dele, o entendimento efetivo no próximo capítulo, para nós. O que ele vem a nos ensinar hoje que nós estamos vivendo? Para a gente encerrar, vamos pensar a respeito das nossas escolhas. E assim, meus irmãos, agradecendo a oportunidade de mais um estudo juntos, eu termino com uma frase de Emmanuel. A noção de cárcere, como a dor do remorso, nunca foram observadas no horizonte azul nem no canto dos pássaros, simplesmente porque residem dentro de nós mesmos. Muita gratidão, como sempre. Muito, muito obrigada pela oportunidade que vocês me dão de aprendermos juntos. E até o próximo estudo.